Vanguarda Comunidade. Olá, você tem ideia de quanto tempo não entra em contato com a sua criança interior? Aquela que sorri espontaneamente, entende as coisas sem olhar da malícia ou da maldade e te estimula a focar na cura e não na doença, na conexão e não no rompimento, no acerto mais do que no erro? É sobre isso que vamos conversar hoje aqui no Vanguarda Comunidade. Meu convidado é o psicólogo Leandro Ferrari. Obrigado pela vinda aqui, Leandro. Você atende em Taubaté, né? Isso, em Taubaté. Isso. Mas você fez sua formação onde? Em Lorena? Não. Eu fiz em Lorena, na Unisal, né? Me formei em 2002, o Carlos, e depois uma pós-graduação em São Paulo. Ah, sei. Vamos direto ao assunto para a gente ganhar tempo, porque brincar com criança é muito legal. Mas, às vezes, para brincar com a nossa criança interior é um pouquinho mais complicado. O que é essa criança interior? Então, olha só, muito bacana. A pergunta é por aí mesmo, né, Carlos? A criança interior representa a alegria, a criatividade, a confiança, o prazer de viver. Mas, muitas vezes, essa criança, nos primeiros anos de vida, ela foi ferida, machucada, né? Então, ela acaba não se desenvolvendo a essência dela, a natureza dela. Daí as pessoas crescem, se desenvolvem com uma falta, né? Uma falta de sentido, né? O que faz essas feridas? Quais são as feridas? Elas acontecem em que momento ao longo da infância? Nos primeiros anos, né, Carlos? Nos primeiros anos, a criança, nas relações primárias delas, ela desenvolve. Com as figuras significativas da vida dela. Isso, que normalmente a gente fala que são os pais, né? O pai, a mãe, mas essa criança pode ter sido criada pelos avós, uma vizinha tem uma grande participação, por uma babá. A professora também tem muito a ver, né? Tem muita relação com essa criança. Então essas relações primárias vão deixar marcas em mim. Tá? Então, não necessariamente negativas, evidentemente, né? Não, as positivas e as negativas. Mas nenhuma relação primária, nenhuma criação, por melhor que seja, é perfeita. Todos nós, em maior ou menor grau, trazemos essa criança ferida dentro da gente. Eu vou citar uma frase aqui e peço atenção a você, nosso telespectador. Essa frase é do Carl Gustav Jung. Ele diz: em todo adulto mora uma criança. Fica ali uma criança à espreita, uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. O Jung viveu de 1875 a 1961 e criou a psicologia analítica. Muito interessante o trabalho dele. Nós podemos falar de um arquétipo da criança dentro de cada um de nós? Sim, exatamente. Perfeito, Carlos. Então, todos nós nascemos com essa natureza, essa criança interior, né? O símbolo dessa criança, ela representa essa leveza. Então, nascemos com essa predisposição, é da nossa natureza essa leveza, essa alegria, né? Então, esse arquétipo é inerente, nasce mesmo com a gente. Tá? Então, a importância da gente entrar em contato e não perder essa criança interior. Tá? Estar em contato com ela. Eu já vi alguns pais conversando comigo em clínica, falando assim, é impressionante, eu tenho 3 filhos, uma lá disse. O primeiro foi X, o segundo foi Y, o outro foi A. Cada um de um jeito diferente, cada um teve as suas marcas do nosso relacionamento. Com um eu não precisei ser mais firme, com o terceiro eu já tenho que controlar ali, com a mão fechada, ou seja, cada um com as suas marcas da infância. Mas cada um com seu temperamento. Um mais explorador, outro mais interessado, outro mais recolhido, mais introspectivo. O que é essencial com relação a esse temperamento básico para uma criança se desenvolver de uma maneira saudável? Olha, então, ótimo. Cada um tem uma personalidade, né, Carlos? Então, assim, eu posso ser firme com essas crianças, eu posso olhar individualmente. As crianças precisam serem olhadas individualmente, realmente. Tem muitas diferenças, né? Mas o principal, o que a gente tem que guardar dentro da gente, é que essa criança tem que se sentir amada. Ela se sentindo amada, eu posso ser firme, eu posso ser até rigoroso em algumas oportunidades. Ela tem que sentir que ela é vista, enxergada e principalmente amada. Ou seja, porque dentro do amor cabe também o rigor. Isso, a sim, firmeza. Sim, mesmo a firmeza, Mas a criança, mesmo que ela não dê nome, ela não entenda ainda, se for muito criança, mas ela sente que é amada.
Então isso muda todo o conceito. Essa criança vai se desenvolver, vai ter confiança. Leandro, muito importante o que você está falando, porque tem muitos pais que assistem o Vanguarda da Comunidade que podem, nesse momento, estar preocupados. Poxa, será que eu sou culpado da minha filha, do meu filho, se uma criança pode ter problemas por causa da característica dessa educação na infância? Não necessariamente. Se você ama a sua criança, fique tranquilo, porque dentro do amor cabe isso que o Leandro acabou de falar. Agora, na ausência do amor, aí a gente pode incluir aqui, ó, criança negligenciada, vítima de abuso, não amada, exageradamente disciplinada, também tem o outro lado, a criança dentro de um padrãozinho, isso pode repercutir lá na frente, excessivamente criticada, cobrada e humilhada. Quer dizer, são os aspectos vulneráveis e que trabalham em cima de carências que poderão explodir mais à frente. Certamente. Ou seja, você falou de um lado, eu estou jogando o outro para a gente poder fazer uma comparação. Perfeito, certamente. Então, assim, eu vou crescer com essa demanda, com essa necessidade. Então, é bem ao contrário disso mesmo. Então, eu não me senti amado, não me senti visto, respeitado. Então, vou crescer nisso. E provavelmente, na minha relação, nos meus relacionamentos na fase adulta, eu vou projetar essa demanda. Por isso, a importância de eu entender onde está o meu ferimento, eu localizar. Tá? Eu ter esse conhecimento, como foi, que parte da minha vida, que aspecto, em que momento eu perdi a espontaneidade. Tá? Em algum momento, não precisa ser um trauma gigante, uma coisa absurda, traumática, que muitas vezes acontece e é muito grave. Né? Mas uma criança que é espontânea, extrovertida, está brincando, fazendo graça para um pai, e o pai fala do modo sem saber, chegou cansado, quer ver a notícia, e o pai vai e diz: para, filho, fique quieto, você fala muito. Pronto, sem o pai perceber, ali pode ter instalado, tá? Um fator que vai mudar a dinâmica dessa criança, tá? Dela ser solta, livre. Então, isso é muito importante, tá? A gente olhar mesmo esses conceitos, né? Como é que é possível trabalhar na clínica quando a gente recebe alguém na adolescência e que reflete esses vazios que ficaram lá atrás quando eles pediam a atenção dos pais e recebiam a indiferença? Então, isso é muito importante, Carlos. Ele entender, tá? Primeiro assim, ele sentir que agora, se faltou uma maternagem, a gente fala maternagem no sentido assim, do cuidar, do acolhimento. Essa palavra faz é muito entender bonita. que os pais deram o que podiam. Tá? Provavelmente a criação, e normalmente é assim, foi mais difícil ainda para os pais. Então deram o que podia. Dentro disso, um adolescente no caso, né? A gente já vai um pouquinho mais para frente. Esse adolescente entender que agora quem vai maternar ele é ele. Ele imaginar, fazer uma imaginação ativa dele colocando essa criança no colo, acolhendo ela, dando uma organização para a vida dela. Tá? E a partir daí, mas eu tenho que reconhecer, entender de onde vem esse sentimento de mim. No que eu localizo, no que eu faço consciência, eu acabo me curando. Tá? O importante, logicamente, pode falar. Logicamente que é um processo, né, que a gente vai entendendo ao longo do tempo e apresentando aos poucos. Tá? Essa liberdade dele expressar a essência dele. Nós estamos trazendo esse tema aqui, a criança interior que nos habita, porque nós sentimos que hoje a juventude precisa entrar em contato de novo com esses recursos. Todos nós temos recursos internos para fazer a superação ou a ressignificação da nossa vida. Por isso que é importante tratar dessa questão. Daqui a pouco nós vamos no próximo bloco falar a respeito da energia psíquica que precisa ser definitivamente encontrada para que possamos tomar conta da nossa vida, sejamos sujeitos da nossa vida. E tudo isso, que tal saber que mora dentro da gente? Daqui a pouquinho, até já.